Evangelho de Mateus, capítulo 5, e nós vamos continuar a falarmos sobre o Sermão do Monte. Deixa eu dar uma orientação para você aqui. O Sermão do Monte, ele não é as bem-aventuranças apenas, amém? O Sermão do Monte, ele inicia-se no capítulo 5 de Mateus, iniciando com as bem-aventuranças, mas ele vai até o capítulo 7 de Mateus, amém? Queria que você tivesse essa consciência, porque nós vamos trabalhar cada bloco aqui do Sermão do Monte, que Jesus divide a sua mensagem. Nós vamos tentar expor todos os textos, não texto a texto, mas claro, sempre dando ênfase a um e menos ênfase a outro. Mas nós vamos todo o Sermão do Monte nas próximas semanas. Não sei quantas serão, sendo bem honesto com você, mas eu creio que vai ser muito bênção para as nossas vidas. Falamos das bem-aventuranças e hoje nós iremos falar... Oi, louco? Tá com estrobo ali. Abaixa o bagulhito. Não vou conseguir continuar. É que ele tem um... Aí, garoto, boa. Nós iniciamos e hoje nós vamos para mais um bloco. Eu queria fazer a primeira leitura do texto. E eu queria, logo depois de ler, orar. E eu queria que você tivesse esse coração, irmão, de honrar a palavra. Posso ouvir um amém? Você trouxe Bíblia? Irmão, você tem que trazer Bíblia para a igreja. Posso ouvir um amém? Daqui a um tempo, na verdade a gente só coloca texto aqui porque a gente sabe que vem visitante, amém? Só por isso. Se você não é um visitante, irmão, você tem que trazer Bíblia para a igreja, ter ela com você. Por quê? Porque isso é honrar a palavra. Acabei de falar para você que Jesus está aqui, amém ou não? De que maneira? De maneira mística, por meio do Espírito que a nós foi outorgado. Fala bonito para você sentir a pressão. Mas Ele também está entre nós por meio do verbo inspirado, a palavra de Deus. Quando você fica devagando, viajando, enquanto a palavra está sendo lida, enquanto você mexe no teu celular, você está desonrando a presença de Jesus aqui. Amém ou não? Porque é parecido com o texto que eu acabei de ler nessa noite sobre a casa do fariseu Simão. Enquanto Jesus estava ali, ele não ligou para a presença de Jesus, ele não deu bola. Deixa lá. E aí Jesus fala, cara, mas veio uma pecadora e ela se importou comigo. Quando você fica aí dando uma de louco, quando eu leio o texto, você fica esperando o que eu vou falar, você valoriza mais a mim do que a Jesus. Porque a palavra é mais importante do que aquilo que eu vou falar. E que o Senhor me dê graça de falar a palavra, e não aquilo que eu quero falar. Posso ouvir um amém? Eu queria trazer esse conselho para nós essa noite. Já perdi um monte de tempo na minha pregação aqui, mas não dá nada. Deixa o Senhor falar conosco. Então eu queria trazer essa lição nessa noite. Irmão, você tem que estar com a tua Bíblia aqui. Se eu ver que vocês começarem a vacilar demais, nem versículo colocamos mais ali. Deus visitante, o Espírito pega eles aí, sacode e glória a Deus. Posso ouvir um amém? Irmão, Bíblia na mão. Se você não tiver hoje, eu te perdoo. Semana que vem, não. Amém? Evangelho de Mateus 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como ele restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo do cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra. E eu peço a Ti que pelo Teu Espírito, o Senhor traga em nosso coração temor pela Tua palavra. Que possamos honrar a palavra, que possamos ouvir atentamente a Tua mensagem. E que o Senhor cesse em nós todas as distrações. Cesse em nós, Deus, as ansiedades que nos fazem se perder no meio da exposição da Tua palavra. E que o nosso coração esteja na mensagem do Evangelho nessa noite. Nos dê entendimento, nos dê sabedoria e temor pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, pela Tua presença aqui. Obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nós vamos hoje olhar para essas duas palavras que Jesus traz no Sermão do Monte. Sal e luz. Algo muito conhecido entre nós. Jesus, ele está no Sermão do Monte, e nós já falamos isso, mas eu preciso contextualizar, senão a gente fica meio perdido. Jesus está aqui trazendo um ensino no meio de uma multidão, mas ali havia discípulos. E o foco do ensino de Jesus é os seus discípulos e não a multidão, ainda que a multidão estivesse ouvindo. E ele começa falando um pouco sobre quem são os discípulos de Jesus. E ele diz, no meio de
agora eu me esqueci, mas eu acho que são 8. Ele fala 8 características de quem são os seus discípulos, as 8 bem-aventuranças, dizendo que os seus discípulos são felizes, porque neles há uma realidade, porque eles são mansos, porque eles são pobres em espírito, porque eles são puros de coração, e ele vai dizendo. E as últimas bem-aventuranças, Jesus vai dizer que são felizes os seus discípulos quando são perseguidos. E aí ele vai falar ali, ele vai usar 2 falas, são 2 versículos que falam sobre perseguição. E logo depois ele fala a respeito desse diálogo dos seus discípulos com o mundo. Então ele está falando que, ó, galera, vocês têm que se alegrar quando vocês vão ser perseguidos. Amém? E aí, dentro dessa realidade, pode causar em nós algum tipo de sentimento de que os discípulos de Jesus deveriam estar separados do mundo. Por quê? Porque vão ser perseguidos, porque vão ser açoitados, porque vão ser desonrados, porque vão sofrer de alguma maneira no mundo. Mas logo depois, Jesus mostra que não é assim. Ele espera algo dos seus discípulos, porque os seus discípulos são algo no mundo que só eles são. E aí, dentro desse contexto de perseguição, Jesus diz assim: mas vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E isso, irmão, é muito profundo para o nosso cristianismo. Jesus está diante dos seus discípulos e ele diz: vocês, e vocês somente, são o sal dessa terra. Vocês, e vocês somente, são a luz desse mundo. Então nós vamos olhar um pouco sobre o que isso significa e o que nós podemos aprender com isso, amém? Então eu começo trazendo para você esse entendimento, que quando Jesus fala que os seus discípulos são sal e luz, ele está mostrando que aquilo que os seus discípulos são, somente eles em toda a terra são luz e sal. Então a primeira coisa que Jesus mostra, vamos um de cada vez que acho que vai ficar mais fácil o entendimento. Quando Jesus fala que os seus discípulos são sal, ele está falando a respeito de uma realidade do que o mundo é e o efeito que os seus discípulos causam no mundo. Talvez para muitos de nós isso já é bem familiar, mas para outros não. Quando Jesus fala que os seus discípulos são sal, ele está falando a respeito de uma utilidade que o sal tinha no mundo antigo. Para nós, o sal tem a principal função de dar sabor, a principal função de realçar o sabor de um alimento. E isso de fato é uma característica do sal. Mas a principal característica na aplicação de Jesus aqui no mundo antigo era que o sal naquela época ele tinha o efeito de preservar alimentos, principalmente carne. Não havia refrigeração, não havia geladeira, não havia nada do tipo. Então um alimento, como por exemplo a carne, a partir do momento que ela estava exposta ao clima, ela começava a apodrecer. E a maneira de preservar essa carne era colocando sal sobre ela. E o sal tinha o efeito de preservar essa carne. Então quando Jesus ele fala que os seus discípulos são o sal da terra, ele está declarando que os seus discípulos são aquilo que preserva esse mundo. E em contrapartida, Jesus deixa claro que esse mundo caminha de maneira muito ligeira a um apodrecimento. Amém? Jesus está falando, esse mundo, ele está apodrecendo. Esse mundo, ele está caindo. E a primeira lição prática que eu queria deixar para nós hoje é que um discípulo de Jesus, quando ele entende que ele é sal, ele também tem um entendimento a respeito do mundo. E ele entende que não há nada de bom nesse mundo. Não em um sentido prático diretamente, mas que o sistema desse mundo, ele está dia a dia apodrecendo. Essa precisa ser a consciência de um discípulo de Jesus. Como que eu posso exemplificar isso? Muito simples. É muito comum hoje nós olharmos os meios de comunicação e a gente sempre vê os cristãos super afoitos com a realidade do mundo. Sim ou não? Então tem lá uma realidade do mundo, um projeto de lei, coisa do tipo, que fere algum princípio cristão. E é claro, como sal e luz, daqui a pouco podemos falar mais disso, é claro que o cristão ele não se omite, o cristão ele não foge, o cristão ele não fica olhando, dando risada, dizendo que está tudo bem. Mas o cristão ele não entra em desespero com o mundo. Tipo assim, meu Deus, vai acabar tudo para nós. Esses dias teve, o dia lá do show da Madonna. Claro, irmão, toda crítica ela é correta, mas não pode haver no nosso coração algum nível de susto com isso. Amém? Algum nível de apavoro, porque parece que nós estamos esperando um mundo que vai melhorar, quando a Bíblia e o próprio Cristo aqui está mostrando para nós que o mundo está dia a dia apodrecendo. O mundo dia a dia está caindo, irmão.
Eu me lembro de uma vez que eu estava em uma reunião de oração, isso eu era adolescente na igreja, e aí tinha na quarta-feira o culto de oração. E aí era por hábito na igreja que eu frequentava, tinha um louvor, tinha uma palavra, e no final os irmãos se reuniam para compartilhar pedidos de oração e orar juntos uns pelos outros. Eu me lembro que fizemos os grupos, era um grupo bem pequeno de pessoas, e eu, adolescente ali na época, e aí fizemos. Eu não tinha tanta compreensão do evangelho, coisa do tipo, mas o básico a gente aprendia, graças a Deus. Eu me lembro que foi feito os pedidos e uma irmã, ela fez um pedido, e eu não pude entender onde ela estava errada. Eu sei que na hora eu percebi que ela estava errada em algo. E ela pediu, eu queria pedir pelo, não me lembro, mas tipo assim, pelo meu esposo, pelos meus filhos, coisa e tal, legal. E ela disse, eu também queria pedir pela paz mundial. Eu olhei e falei, mas isso não faz sentido. Não acho que isso seja uma coisa coerente. Mas eu não sabia explicar. Eu sei que na hora eu olhei e falei, mas... E hoje eu entendo que de fato não fazia nenhum sentido. Porque o cristão, ele não tem esperança no mundo. Porque ele sabe que não haverá paz mundial no mundo. Nesse sistema, haverá na terra, mas não com esse sistema. Esse sistema, ele está apodrecendo. Por isso que um cristão, ele não coloca a sua esperança no mundo. A sua esperança está em outro lugar, e não no mundo. E não na melhora do mundo. E não na melhora da educação, da política, da moral. O mundo dia a dia vai decaindo em sua moralidade. Sim ou não? Isso não precisa provar com versículos. É só você abrir a televisão, ligar a televisão, abrir a internet, e você vê o mundo apodrecendo. E dentro desse contexto, o cristão entende, o mundo está apodrecendo. Só que existe uma realidade no mundo. Um discípulo de Jesus. E o discípulo de Jesus, nesse lugar, ele é um sal. Ele faz com que essa degradação, ela comece a ser desenvolvida de maneira mais lenta. Ela vai acontecer. Só que ao mesmo tempo que ela vai acontecendo, existe uma outra coisa acontecendo. Um novo céu e uma nova terra sendo formada a partir de discípulos de Jesus. Por quê? Porque a realidade vindoura, a realidade eterna de novos céus e nova terra, ela vai acontecer no futuro, amém ou não? Mas ela já começou no interior e no estilo de vida dos discípulos de Jesus. Então, irmão, Jesus olha para você e fala, cara, você é o tipo de pessoa que faz com que esse mundo apodreça mais devagar. Você consegue preservar o mundo. Você consegue, em um ambiente de trabalho, existir um monte de homem depravado, mas ali tem um que preserva aquele ambiente porque ele é sal. Ele faz com que aquele ambiente não seja completamente contaminado. Em uma cidade, existem muitas famílias desestruturadas. Adultério, divórcio, diversas realidades familiares decaídas. Só que existem vários pontos que vão preservando com que haja famílias saudáveis e bíblicas, que glorificam a Deus com a sua maneira de viver família. E você é essa pessoa. Jesus olha para você e ele diz, você é essa pessoa. Você é a pessoa que tem a obrigação de preservar esse mundo em santidade. Em preservar esse mundo em moralidade. Não uma moralidade pela moralidade, mas uma moralidade santa. Fruto da nova natureza que habita em você. E Jesus ele fala, os meus discípulos, eles preservam esse mundo. Eles fazem com que haja menos prostituição nesse mundo. Com que ainda haja homens, no dia 22, com o coração voltado a Deus. Homens que não adulteram. Homens que não são imorais. Mulheres que são fiéis ao Senhor. Que são sábias em seus lares. E que glorificam a Deus em tudo que fazem. Jovens que não lançam o seu coração ao pecado, que não lançam a sua vida à imoralidade, mas que têm um estilo de vida que confunde o mundo, salgando ele e preservando ele. Quando nós falamos do sal, também nós precisamos falar que o sal tem o efeito de trazer sabor. Eu queria me atentar menos a isso, mas eu ainda queria pontuar isso com você. Um discípulo de Jesus, ele tem o efeito de ressaltar o ambiente aonde ele está. Ele tem o efeito de trazer algo no ambiente que só ele pode. Algo que é inexplicável. Algo que só um discípulo de Jesus tem, que é um sabor. Repita assim comigo, um sabor. Irmão, deixa eu falar uma parada para você. Eu vou terminar aqui
debulhando com você. Então, por enquanto, eu vou tentar ser legal. No final, eu não vou ser nem um pouco. Segura aí que vai dar tudo certo. Mas, irmão, crente de Jesus tem que ter sabor, cara. Tá ligado? Sabe, chegar num lugar e ser alguém que, tipo, muda o ambiente. Eu uso um outro vocabulário sempre. Hoje eu estou falando de sabor por causa da aplicação de Jesus. Mas o discípulo de Jesus, ele tem cheiro, sabe? Ele tem um negócio. Ele não é carrancudo, ele não é chato. Jesus, quando estava no seu ministério terreno, ele estava dentro da lei judaica. E na lei judaica havia muitas realidades que traziam impureza ao homem. Uma delas era se um leproso tocasse nele. A lei judaica fala, um leproso tocou em você, você está impuro. Só que Jesus, assim como seus discípulos, ele era sal. E quando um discípulo tocou nele, ou melhor, desculpa, quando um leproso tocou nele, o que aconteceu com o leproso? O leproso ficou puro. Na lei mosaica, Jesus ficaria puro. Mas como um sal da terra, Jesus fez o leproso ficar puro. Tipo o contrário. Na lei mosaica, se uma mulher em um período de menstruação tocasse em um homem, esse homem estava impuro. Qualquer homem da sociedade. Mas uma mulher com fluxo de sangue, uma menstruação que já durava 12 anos, ela toca nas vestes de Jesus, deixando Jesus impuro, sim ou não? Não, se tornando pura pelo sal que havia em Jesus. E você é esse cara, meu irmão. Por isso que eu preciso que você se empolgue nessa noite. Posso ouvir um amém? Você sabe que eu gosto que você se empolgue. Hoje não está frio, hoje está gostoso. Só faltou um golzinho, mas hoje está bom. Hoje o negócio está bonito, só que faltou. Irmão, você é essa pessoa. Você é esse cara que chega no lugar e muda o sabor. E ninguém sabe explicar. Porque o sal, ele não chama a atenção para si. Sim ou não? O sal, ele não carrega glória. Você não come uma picanha e fala, que sal. Mano, que sal é esse, bichão? Ou qual foi o sal que você colocou? Você faz isso? Não, você fala, que picanha. Porque o sal não carrega glória. O sal apenas muda o ambiente que ele está inserido. Com sabor. Crente é saboroso. Crente é legal, irmão. O evangelho, ele tem dois efeitos em momentos diferentes. O evangelho, em alguns momentos, ele é ofensivo. Pessoas, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Ele vai ofender, mas em outros momentos, e muitos deles, o evangelho é atrativo. O homem pecador, ele é atraído pelo evangelho. Você vê isso com Jesus, os pecadores, eles eram atraídos por Jesus, porque ele fala, cara, é diferente. Quando Jesus termina o Sermão do Monte, eu fico maravilhado com a fala da multidão que olha e fala, cara, ele fala diferente dos fariseus. Ele é diferente. Não como ele se veste. Não porque ele é um crente que não se veste igual crente, entre aspas, né? Porque crente também tem que se vestir decentemente. Posso ouvir um amém? Senão já vão achar que estamos falando que está tudo de qualquer jeito. Também não, né? Mas é porque ele tem sabor. É porque quando ele chega, ele traz um negócio no ar. Esse negócio é a presença de Jesus, irmão. Por quê? Porque você é o sal da terra. E você tem esse efeito. Jesus continua dizendo que os seus discípulos, e apenas eles, Martin Lloyd Jones, ele usa isso em seu livro dizendo assim, que Jesus falou, vós, e somente vós, sois a luz do mundo. Não há outra luz no mundo que não seja os discípulos de Jesus. Ou seja, Jesus diz, o mundo está apodrecendo. E ele também diz, o mundo está em trevas. Irmão, o mundo jaz em trevas. Os homens do mundo, eles não conseguem ver. Os homens do mundo, eles não têm direção. Os homens do mundo não têm entendimento. Porque iluminação fala a respeito de ver, de revelar, mas também de entender. E é muito engraçado que desde o século 17, o mundo ele vem se desenvolvendo em entendimento. Sim ou não? Desde o movimento conhecido como iluminismo, que falava a respeito da capacidade do homem de entender o mundo e se aplicar a ele pelo conhecimento. Desde então, o mundo vem aplicando conhecimento e achando que conhecimento vai resolver o problema, quando o mundo apenas piora em trevas. Sim ou não? Você olha tanto conhecimento e você olha o mundo dia a dia piorando. Sim ou não? Pecado sempre teve, imoralidade sempre teve, mas é inegável o fato de que dia a dia o mundo piora. Sim ou não? Amém ou não?
E Jesus fala, mas vocês são aqueles que têm um efeito de trazer luz em meio às trevas, com a sua vida. E Jesus fala, vós, e somente vós, iluminam o mundo. Eu falei sobre o que é ser sal. Deixa eu mostrar para você rapidamente o que é ser luz. O primeiro efeito da luz é revelar. Nós apagássemos toda a iluminação nesse lugar e eu perguntasse para você, claro que você não está vendo agora, né? Mas eu perguntasse para você, que cor é o meu celular? Você não teria capacidade de dizer sim ou não. Mas a partir do momento que nós ligássemos a luz, você teria a capacidade de enxergar aquilo que estava escuro. O primeiro efeito da luz é revelar, é mostrar o que está escondido. Por isso, que sendo luz do mundo, um cristão ele tem o efeito de entrar nessa realidade de ofensa do evangelho. Por quê? Porque aonde um cristão chega, ele revela os pecados escondidos, não falando alguma coisa. Não estou falando aquelas profetadas, é isso que te digo, essas paradas. Simplesmente com o seu comportamento. O cristão ele chega num lugar, vamos lá, você está lá no emprego, e de repente o pessoal começa a fazer trâmites para burlar a lei. De alguma maneira, em algum esquema do serviço. De repente chega um cristão e ele fala negativo, isso aqui está errado. Logo ele começa a mostrar que existe uma maneira de viver correto e ele acaba confrontando e ofendendo, revelando, trazendo luz aos pecados escondidos desse mundo escuro. Você consegue entender isso? Você está lá no teu trabalho e de repente na rodinha de amigos, você que é homem, começa a baixaria. E de repente você se levanta e fala, pesada, vamos segurar aí. A menina tem idade para ser filha de você, seu bocó. Um homem de verdade faz isso, amém ou não? E você está fazendo essa baixaria. Revelou, existe um homem que não cobiça a mulherada na rua. Agora aquele que cobiça, ele está sendo ofendido e as trevas dele estão sendo manifestadas. Posso ouvir um amém? Por quê? Porque é possível um homem viver sem cobiçar, sem pecar e sem andar na imoralidade sexual. Um jovem que anda em santidade, ele mostra para o mundo que o mundo está caindo. Por isso que toda vez que existem pessoas que abraçam santidade, até na religião, elas encontram inimigos que se ofendem. Tipo, radical demais, muito exagerado. Por quê? Porque a santidade de uns ofende e traz luz nas trevas e na escuridão de outros. Posso ouvir um amém? Por isso, irmão, que ser luz de fato é ofender esse mundo. Ser luz de fato é mostrar para esse mundo que ele está caminhando errado. Amém ou não? E Jesus olha para você e diz, você é essa luz. Você é discípulo de Jesus. Quando você é manso, você é essa luz. Quando você é pobre em espírito, você é essa luz. Quando você é misericordioso, você é essa luz. A luz também tem o efeito de trazer esclarecimento e entendimento. Os discípulos de Jesus, como luz do mundo, eles têm o efeito de trazer rumo aonde não tem. E isso aqui é muito importante para nós nessa noite, irmão. O mundo, ele está em trevas. Então o mundo, ele está se movimentando na vida, só que ele não consegue ver nada. Ele não tem entendimento. E coisa horrenda é, irmão, o crente que anda apedrejando o mundo. O meu comportamento, como eu acabei de dizer, ele confronta o mundo. Mas o trabalho do cristão não é apedrejar o mundo. Agora surgiu, o Marcelo que me mandou, né? Academia Gospel. Quem viu isso? Irmão, para, né? Fala sério. Por quê? Porque o nosso trabalho não é fugir do mundo. O nosso trabalho é entrar no mundo e ser santo, lá no meio do pecado. Posso ouvir um amém? Está falando outra coisa. E o mundo está em trevas. E nós que temos luz, se escondemos do mundo. Nós vamos falar mais sobre a luz que não ilumina, já chegamos lá. Mas aqui Jesus está falando, e o mundo está andando em trevas, era isso que eu estava dizendo. Está perdido, não sabe para onde vai. E aí a gente malha o mundo, olha isso aí, meio que baixaria. Meu Deus, olha, a gente escuta muito isso, eu tenho que usar as nomenclaturas para que a gente tenha um despertar, mas a gente ouve, né, de cristãos, é uma vagabunda. Não, irmão, ela está em trevas. É você que não está iluminando, esse que é o problema. Meu Deus, não sei o que é lá. É porque o mundo não consegue perceber, o mundo não consegue ver,
Porque o mundo está em trevas, e por isso que você só consegue ser luz do mundo quando você entende que o mundo está em trevas. Porque senão você vai ser um religioso chato, apedrejando o mundo, quando você deveria ser um discípulo de Jesus, iluminando o mundo, com a sua conduta, com a sua misericórdia, com o seu ser pacificador, com o seu ser manso, com o seu saber ser perseguido pelo nome de Jesus. Então, irmãos, ser luz do mundo é trazer luz para aqueles que estão em trevas. E isso é a nossa vida prática dia a dia. Irmão, tem algo que só você conhece e que as pessoas do mundo não compreendem. Tem algo que você pode trazer para o mundo, para mostrar para o mundo um caminho que ele não consegue ver, mas você com a sua vida consegue iluminá-lo. A igreja de Jesus e os seus discípulos, eles não estão no mundo para viver a vida comum apenas, ainda que nós vivemos a vida comum, mas cumprindo a missão de ser um discípulo, que é anunciar o evangelho e mostrar um rumo para o mundo, sendo luz do mundo. E eu sempre uso esse exemplo, mas eu preciso usar ele, porque amanhã você está lá, no seu local de trabalho, e existe uma pessoa cheia de problema, e aí ela começa a vomitar seus problemas, os problemas da vida, que todos nós temos. E de repente o discípulo de Jesus chega aí, pois é, né, é difícil, né? Ah, nem me fale. É porque ele está cego, ele está em trevas, mas você tem luz, irmão. É interessante que nas discussões da vida, nós temos alguém deprimido ao máximo com o mundo. Nós temos alguém contaminado pelo coach, achando que vai ficar milionário porque vai vender um curso da internet. E nós temos alguém, estou só usando um exemplo, irmão, não se ofenda, só para você entender. E nós temos no meio alguém que tem o evangelho, que entende que não é nenhuma coisa nem outra, mas é uma realidade eterna, que dá um destino ao homem. Só que o que acontece? Ele olha e fala, meu Deus, que idiota. Meu Deus, que idiota. Eu vou tomar um café. Era ele que tinha que ser a voz central da conversa. Eu sei, às vezes não dá. Eu sei, às vezes não tem lugar. Mas tem que ter desejo de mostrar para o mundo aquilo que o mundo não consegue ver. Sabe, irmãos, tem que ter desejo de conversar com as pessoas sobre religião. Posso ouvir um amém? Quando elas soltam uma bobeira, uma asneirinha, falou, cara, mas você pensa isso mesmo? Mas por que você acha isso? Pô, posso te mostrar uma outra realidade? A Bíblia diz isso. Só que hoje nós fugimos do mundo, nós não queremos se estressar. Aí o cara vai começar a falar disso. Aí ele começa a falar daquilo. Ouve ele. Mas fale também para ele, porque a palavra de Jesus, ela gera fé no coração do homem. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Pregue o evangelho, anuncie a luz que há em você, irmão. Para de ser um crente sonso, morto, inútil, que tudo que você quer na vida é ganhar o teu dinheirinho e ficar na tua. Irmão, isso não é coisa de crente. Olhe para as pessoas e veja, cara, elas estão em trevas e eu tenho luz. Porque Jesus olhou para mim e disse, vós sois a luz do mundo. Irmão, convida alguém para vir no culto, cara. É um mínimo. Convida alguém para ir no GP, ou vamos comigo lá. Usa a porcaria do teu Instagram para algo que presta. Compartilha algo lá que pode salvar alguém. Depois você compartilha tuas bobeiras lá, teu Corinthians e tuas coisas aradas. Eu também faço isso. Mas anuncia o evangelho, irmão. Eu posso ouvir um amém? Seja luz para esse mundo caído. Porque esse Jesus olha para mim e para você aqui, irmão, nessa roda, e diz, vós sois a única esperança desse mundo. Você consegue entender isso, irmão? Eu juro que eu acho que você não consegue. Pela tua carinha assim, com todo o amorzinho do mundo. Porque, irmão, um mundo que está declinando, qual é a tua reação se o mundo descobrisse uma esperança? Por exemplo, existe muitos filmes tratam dessa realidade. A ciência descobriu a cura do câncer. Qual é a reação do mundo? É uma festa, é um êxtase, é uma empolgação. E Jesus olha para você na palavra e diz, você é a única esperança desse mundo. A única esperança está dentro de você. E o mais incrível dessa realidade para mim é que Jesus fala, vós sois a luz do mundo. Só que em outro momento ele diz outra coisa, ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Jesus ele fala assim, eu sou a luz do mundo, ele. E aí ele olha para o discípulo e fala, vós sois a luz do mundo. Tipo assim, aquilo que eu sou, vocês também são. Já viu aquela parada? Se Jesus estivesse hoje no ministério terreno e coisa rara, então, ele está.
Jesus hoje está na terra, por meio da sua igreja, por meio dos seus discípulos que acordam segunda-feira de manhã para iluminar o mundo, trazer um destino, claro, condenar o mundo caído, o mundo em trevas, mas também trazer luz para o mundo, trazer entendimento, trazer destino. Eu sei, você vai acordar preocupado com a sua vida medíocre, eu sei, mas nessa noite você precisa vencer isso, irmão, pelo amor de Deus. Amém ou não? Você consegue entender isso? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Por isso que ser luz, Jesus disse isso em João 8,12, só para trazer a referência do texto bíblico. Por isso que para ser luz, irmão, não há como ser luz, e por isso que muitas vezes nós não somos luz, porque se Ele é a luz do mundo, e se Ele declara sobre mim que eu sou a luz do mundo, eu só consigo ser luz do mundo a partir do momento que eu sou iluminado por Ele, refletindo a sua luz sobre a terra, iluminado por Ele, refletindo a sua luz sobre a terra, iluminado por Ele, refletindo a sua luz sobre a terra. Sabe por que você não ilumina nada? Sabe por que você não consegue? Oh, Jesus. Sabe por que você... Tem algum detalhe, não? Ah, verdade, eu usei a caixinha. Já ia começar. Sabe por quê, irmão? Que muitas vezes você leva um cristianismo medíocrezinho. Eu digozinho porque eu não quero te ofender. Só que essa é a verdade. Sabe por quê? Porque você não tem contato com quem é a luz do mundo. E aí você sai segunda-feira sem nada para iluminar. Porque você não acessa aquele que é a luz, para que você reflita a sua luz sobre o mundo. Sabe como que você se torna a luz do mundo verdadeiramente? Sabe como, irmão? Em contato com aquele que é a luz, com aquele que é o sol da justiça, com aquele que é a resplandecente estrela da manhã. Ele ilumina todos aqueles que entram em contato com Ele. Para quê? Para que esses sejam luz por onde passarem. Irmão, é sério que nós vamos viver a vida sem que ninguém seja edificado por aquilo que nós somos, sem que ninguém seja abençoado por aquilo que nós somos, sem que ninguém receba nada de nós. Você vai passar a vida inteira tendo que dizer, vai lá para o pastor te explicar, vai lá para o pastor orar por você. Não, irmão, eu fico muito feliz. Ontem a gente teve aniversário dos irmãos da igreja. Coisa mais massa que eu acho é quando o pai pega o filho e ora pelo filho, que eu fico lá, vai pedir para o pastor. E aqui na igreja, glória a Deus, que todo aniversário que eu vou, os irmãos oram pelos seus filhos. Eu falo, é isso aí, está sobre ti, não sobre mim. Amém ou não? E é sério, irmão, que nós vamos viver um evangelho assim. Eu venho no culto e eu vou para casa, tudo para mim. Sabe o que é isso? É a luz colocada embaixo de um cesto, como Jesus fala. E isso é uma burrice. Posso ouvir um amém? Em que sentido? Jesus ele traz tem uma figura de linguagem que define isso. Os estudados podiam me ajudar, eu não sei dizer, mas eu sei que tem. Que ele está falando assim, tipo, é uma burrice, nas minhas palavras. Que é o seguinte, ninguém acende uma lâmpada e coloca embaixo de um cesto. Então Jesus ele usa um termo aqui para declarar algo insano, algo ilógico. Tipo assim, ninguém faz isso. Quem que faz isso? Ninguém. Porque não tem sentido. E ele fala, então vocês, não tem sentido você ser luz do mundo e não iluminar ninguém. É burrice. É inútil. É insano. Só que muitos de nós passamos dia após dia e ninguém vê um brilhinho de nós. Nada em nós. Quando a gente fala que é crente, alguns até se assustam. Sério? Então, Posso ouvir um amém, irmão? Vós sois a luz do mundo. Você tem iluminado, irmão. Você tem trazido luz em algum lugar para alguém. Você tem trazido um gosto para alguém. Você tem preservado esse mundo em santidade. Eu queria entrar na última parte dessa mensagem, que é de fato essa insanidade que Jesus cita aqui. Jesus ele diz assim, vós sois o sal da terra, mas ele traz um acontecimento aqui que nos chama muito a atenção. Ele diz assim, só que o sal não pode perder o sabor. Então Jesus fala, nós somos o sal, mas ele traz aqui um acontecimento, um sal que perde o sabor. E esse é jogado fora e pisado pelos homens. E logo depois ele fala também sobre a luz, sobre essa insanidade. Uma luz que não ilumina, uma luz que está escondida, uma luz que não está exercendo efeito nenhum sobre nada.
E eu queria que nós concluímos nesse lugar sobre que sal e que luz nós temos sido. O sal que preserva e traz gosto? Ou o sal insípido, como Jesus diz, um sal sem gosto? Um sal estragado? E uma luz que não ilumina? Eu queria nessa noite que nós olhássemos para isso. Nós entendemos a vontade de Jesus sobre nós, a realidade de quem somos, mas Ele traz esse acontecimento. E por incrível que pareça, existe esse acontecimento. Um sal que não salga e uma luz que não ilumina. E esses são o que nós chamamos de crentes nominais. O que é um crente nominal? É alguém que responde como um cristão. É alguém que se entende como crente. É alguém que cumpre algumas tarefas de crente. Só que ele não salga nada. Só que ele não dá sabor. É alguém que se acha luz, porque tem um contato mínimo que seja com a luz, só que ele não ilumina nada. Esse é o crente nominal. Ele apenas carrega o nome, mas ele não causa efeito. Outro nome que eu gostaria de dar nessa noite para esse tipo de pessoa é o que nós conhecemos como religiosos. Religioso, irmão, não é aquele que coloca um terno, uma gravata e tem alguns poucos dogmas. Isso não caracteriza ele um religioso. Pode até caracterizar, mas não é só isso. Porque muitos de nós já caímos no lugar de que nós não somos religiosos. Nós não temos os dogmas. Nós não fazemos isso e aquilo. Mas religioso é aquele que carrega um nome, mas não causa efeito daquilo a qual diz professar. Religioso é aquele que tem uma confissão, só que essa confissão não tem efeito prático no seu dia a dia. Religioso é alguém que ouve uma mensagem como essa, mas vai embora como se nada tivesse acontecido aqui. Um religioso é alguém que não vive a fé, apenas acha que está nela, porque diz algumas coisas e faz algumas poucas coisinhas. E esse é o que Jesus diz, do sal que perdeu o sabor e da luz que não ilumina. E essa noite, irmão, eu queria nos fazer pensar, se somos discípulos de Jesus, sal e luz, ou religiosos e crentes nominais. O que nós somos de verdade? E eu queria olhar com você sobre o que é esse sal que não dá sabor, essa luz que não ilumina. Eu queria ler com você 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Você pode olhar comigo no telão. O que são essas pessoas? E eu queria, irmão, que seriamente você pensasse sobre quem você é, sobre o que você está sendo, porque há algo muito sério aqui em jogo. 2 Timóteo diz assim, 3:5. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe desses também. Não, só isso aí. Timóteo está falando aqui sobre um tipo de pessoas nos últimos dias. E uma das características delas é que elas têm forma de piedade. O que significa isso, Davi? Forma de piedade é pessoas que parecem crentes. Elas parecem abraçar, até a minha Bíblia diz, não estou com o texto aqui, mas aqueles que parecem manifestar arrependimento, parecem amar Jesus, parecem viver o cristianismo, mas é só uma forma. Eles negam na sua conduta o poder daquilo que eles professam. Isso é um religioso, isso é um cristão nominal, isso é um sal que não salga. Parece sal, tem cara de sal, se veste como sal, mas não salga nada. Quem será que temos sido? Jesus, deixa eu ler, vou mudar a minha ordem aqui. A Bíblia também tem uma outra característica sobre essas pessoas. Queria ler outro texto com você. Apocalipse 4, versículo 14, aqueles que a Bíblia vai chamar de mornos. Esses também são o que Jesus alerta aqui, o sal que não traz sabor. Em outro momento Jesus vai chamar de morno. E o texto bíblico diz assim, mas vocês estão dormindo, né, gente? 4:14. Tudo bem, tá tudo certo, não tem problema. Não vamos brigar aqui na frente de todo mundo, né? Brigamos depois. Então é 4, desculpa.
Eu devo ter digitado, claro que não tem 14, né? Não, é o capítulo, ih, deu tudo errado, vai, deixa eu achar o texto aqui. Desculpa, perdão, você perdemos. Muito bom, 3,14. Vou abrir na minha Bíblia aqui, 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas coisas diz o Amém, é testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza. E aí ele vai dizer assim: você não é frio, você não é quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: rico sou, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Depois eu leio esse texto, essa parte aqui. Jesus, ele está tratando com uma igreja, e ele encontra uma igreja com essa característica, um sal que não salga. E ele olha para essa igreja e ele diz assim: vocês não são nem quente nem frio. Existem muitas aplicações desse nem quente nem frio sobre a cidade de Laodiceia e tudo mais, mas eu quero olhar numa única ótica aqui para nós essa noite, que são aqueles que eles nem estão lá nem cá, eles nem são fervorosos no espírito e eles nem estão numa vida de pecado, eles são meramente religiosos, eles cumprem regras, algumas, eles fazem algumas coisas, e eles acham que por fazer está tudo bem, eu já cumpri, eu já fiz. Só que não há fervor, não há luz, não há sabor, não há desejo. O morno é aquele que ouve essa mensagem e fala: eu já conheço sal e luz, essa é famosa. Não, irmão! Existe algo que nós precisamos tratar com o nosso coração nessa noite. Se o que nós temos sido? Alguém que influencia o mundo? Ou alguém que só vive a sua vida debaixo de um cesto, tendo luz, mas não manifestando nada para ninguém, se escondendo do mundo. E quando está no mundo, sabe por que muitas vezes nós somos sal que não dá sabor? Porque nós temos prazer no mundo. E quando nós vamos para o mundo, a gente não salga, a gente se desvia. A gente gosta mais do gole, da festa, da farra, do futebol, do filme, do que do evangelho. E aí quando nós vamos para lá, nós ficamos igual eles. E aí a gente evita ir, porque quando a gente vai não dá nada. A gente tem que voltar no domingo chorando, arrependido, porque pecou. Porque nós não somos satisfeitos em Cristo. E aí quando nós vamos para o mundo, nós encontramos satisfação. E aí não dá sabor, não dá luz, não dá nada. Irmão, o que nós estamos vivendo no mundo? Qual é o nosso efeito no mundo? O morno não tem efeito nenhum. O morno é inútil. O morno é medíocre. E Jesus fala: cara, era melhor que vocês fossem uma coisa ou outra. E aí ele diz algo, irmão, que nós precisamos olhar nessa noite. O morno, Jesus diz: eu vou vomitar da minha boca. O morno para mim vai sair fora. Irmão do céu, que tipo de sal você tem sido? Que efeito você causa no mundo? Que influência você tem no mundo? Quanto você tem iluminado e salgado? Existem os nominais, existe o sal que não dá sabor, existem os mornos. E aí Jesus, os mornos, ele tem essa característica de dizer que está tudo bem. O morno é alguém, o religioso é alguém que declara: está tudo bem comigo. O morno, irmão, ele tem vocabulário. O morno, ele tem ostentações. Não, olhe para mim, eu entendo as escrituras. Não, olhe para mim, eu faço isso e aquilo. Olhe para mim, está tudo certo comigo. Estou fazendo isso aqui, aquele outro. Eu conheço, eu entendo. E por que eu uso esses exemplos? Porque eu acho que é o que fala conosco aqui hoje. Eu tenho uma boa teologia. Eu sei mais que a igreja lá. Sei mais que os irmãozinhos lá, ali eles são meio ignorantão, né? Nós aqui é esclarecido. Esclarecido para quê? Para se exibir? Esclarecido para quê? Para ser morno? Eu ouvi numa pregação, e o pregador falou algo, eu falei: cara, é isso. Ele dizendo que nós sabemos muita coisa. Nós podemos dizer: rico sou,
Nossa, olha só, não precisamos de dogma, mas entendemos que isso aqui é desse jeito, que isso aqui é aquele lá. E ele fala, se você for chegar, e um irmãozinho simples, uma irmãzinha simples, daquelas temente a Deus que nós chamamos de ignorante, tá ligado? E você falar para ela, viu, sabe o que é calvinismo? Ela vai dizer, é bolacha? O que é? Só que, se for para recuar o inferno, ela sabe muito melhor do que nós aonde apertar o botão. Ela sabe muito melhor tratar daquilo que muda o coração do homem. Coloca um demônio na frente dela. Ela não chama o pastor. Ela não tem medo. Ela reage ao inferno. E o inferno reage a ela. Ela ilumina, ela salga. E nós acumulamos as nossas informações. E você sabe que eu amo todo o entendimento da palavra. Mas eu digo para você que o que nós precisamos é ser pessoas que estão carregadas de luz, da presença, da glória, a ponto de resplandecer isso amanhã, com a presença de Jesus, irmão. Posso ouvir um amém? Sabe, de vez em quando, colocar aquela vareta do carro, ou melhor, tirar ela, sabe? Aquela que vê o óleo, tá ligado? Você tira a varetinha e você fala, deixa eu ver como é que tá esse motor aqui, tem óleo? Faço pouco disso. Vem uma assim, ó, mega no picuda. Tira aqui, como é que tá de óleo? Você faz isso frequentemente? Cara, tô ungido, vou usar um vocabulário bem pentecostal hoje. Eu tô ungido. Tem sal aqui, tem cheiro, tem gosto, tem presença. Aí você quer falar do evangelho, passa vergonha mesmo. Tem nada, seco, motorzão seco. E logo bate, irmão. Bate ou não bate? Bate o motor. E aí fica caro para resolver o problema. Para não dizer que perde o carro. Sim ou não, Felipe? Posso ouvir um amém, irmão? Jesus conta uma parábola em Mateus 25, também falando de pessoas que entram na religiosidade e no cristianismo nominal. E ele fala sobre 10 virgens, 5 loucas e 5 sábias. E as 5 sábias são aquelas que mantêm. O que elas mantêm? Falei errado? Eu não falei errado. Eu me assustei, desculpa. São aquelas que mantêm óleo. Acabei de falar do óleo. Elas mantêm óleo. E porque elas mantêm óleo, o que elas mantêm? A chama acesa. O que significa? Elas têm luz. Elas têm luz. Porque elas se preocupam em ter luz. O religioso não se preocupa em ter luz. As loucas não se preocupavam em ter luz. E aí, elas têm, como elas preservaram luz e as outras não preservaram luz, quando o noivo chega, as loucas, elas são tiradas da festa do casamento. Elas são tiradas da festa do casamento. Isso aqui é lamentável, meu irmão. O que isso significa? Se não ver o óleo, o motor bate. Se não ver o óleo, se perde. Se não tiver luz, se for morno, Jesus vomita, irmão. Irmão, a única pessoa da face da terra que brinca com a tua fé é você mesmo. Jesus não brinca. Ele olha para você e fala, cara, você é sal e luz, meu jovem. Você é sal e luz, cara, tem glória aí. A Bíblia fala, irmão, que Moisés gostaria de estar aqui hoje para você orar por ele, sabia disso? Não nesse vocabulário, eu parafraseei o texto. Por quê? Porque o Espírito está aí dentro, irmão, pelo menos eu espero que esteja. Existe luz aí. E essas virgens que não se preocuparam em manter a chama acesa, elas são tiradas do casamento. A chama acesa é a luz, e a luz vem por cuidar do óleo, da glória, da presença, da oração, da vida com Deus, do fervor. A pior coisa do mundo é quando eu chego em casa e falo, meu Jesus, preguei seco. É horrível. Quem já passou por isso? Ah, cara, como é ruim, tá seco. E Deus tem nos chamado a sair do nominal, para podermos de fato sermos sal e luz, haver luz em nós, a chama acesa, o sabor da presença. Alguém está entendendo algo nessa noite, irmão? Você é um religioso, você é um cristão, você é um discípulo de Jesus. E tem um último texto que eu queria ler, sobre a fala de Jesus com os religiosos, para nós olharmos um pouco mais sobre o que temos sido. Queria que você lesse comigo, eu queria que você abrisse sua Bíblia. Mateus 25.
Que o Espírito nos conduza a algo nessa noite, em nome de Jesus, a cada um de nós. Aleluia, Jesus. Mateus 25. Oh, desculpa, não é 25 não, 25 é a parábola, é 23, perdão. Capítulo 23. E esse é um momento que Jesus censura, acusa, condena os religiosos. Ele condena os discípulos, ou melhor, os crentes nominais. E é engraçado que essa fala, ele direciona aos discípulos também, falando, eles são assim. Tipo assim, não sejam assim. E muitas vezes, nós estamos mais para religiosos do que para discípulos de Jesus. Pouco sal, pouca luz. E muito do que Jesus trata aqui. E eu queria que você lesse atentamente esse texto comigo. Ele diz assim, versículo, eu vou ler alguns dos versículos aqui, eu não vou ler todo o capítulo, porque é bem grande. Mas eu vou pegar os pontos que eu acredito ser interessante para nós hoje aqui. Versículo 1 diz assim: então Jesus falou às multidões e a seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Irmão, quem eram os fariseus? Eles eram os religiosos. Só que, você precisa entender algo sobre eles. Os fariseus, eles eram as pessoas mais aplicadas à lei mosaica que existia. Os fariseus, eles eram pessoas extremamente zelosas. Tanto que a origem do farisaísmo, ela não é negativa como aqueles que se encontram com Jesus, ela não é. A origem do farisaísmo são aqueles que estavam, os judeus que estavam vivendo o momento da lei, que eles falam, cara, vamos elevar o nível, só que eles se perdem nesse caminho. Eles acabam criando leis humanas dentro da lei de Deus. E eles valorizavam mais leis humanas do que a lei de Deus. Mas assim, a ideia da religião deles aqui era zelo, era fervor, só que eles se perderam nisso. E aí Jesus começa a tratar com eles aqui dizendo o seguinte, versículo 3: portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. Por quê? Porque os caras tinham conteúdo, eles tinham ensino. Mas aí ele diz assim, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Primeiro aspecto da religião, Jesus ele olha para eles e falam, daqui a pouco ele vai começar a chamar eles de hipócritas. Irmão, sabe o que é um cristão nominal, um religioso? Ele parece sal, mas ele não é sal. Ele diz coisas, mas isso não é essência dentro dele. Ele fala coisas, mas isso não é uma verdade dentro dele. Um cristão nominal, ele é alguém que conhece, fala, conhece, desenvolve, mas é o que Judas vai chamar em sua carta de nuvem sem água. Não tem nada dentro, é oco, não tem sal, não tem cheiro, não tem sabor, não tem luz. Queria que você lesse comigo o versículo 14. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações, por isso vocês sofrerão um juízo muito severo. Os fariseus, eles iam à casa de viúvas para comer, alguns abusavam até sexualmente delas, com imoralidade sexual, só que ao final da visita, eles oravam bonitamente, eles oravam bem, para tentar esconder aquilo que realmente eles eram. Estamos aqui hoje, mãos levantadas, canção maravilhosa, coisa linda, mas o que há dentro de nós? Mas quem realmente nós somos? Os fariseus? Imorais, hipócritas, ladrões mentirosos, mas faziam bonitas orações. Versículo 23. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, justiça, misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos com um mosquito, mas engolem um camelo. Essa frase de Jesus é fortíssima. Jesus olha para os religiosos e ele diz assim, vocês fazem tudo bonito, né? Vocês dizimam. Eu sou um dizimista fiel, eu sou fiel a Deus. Vocês cantam bonito, vocês não faltam culto. Mas aquilo que realmente vocês deviam fazer, o que Deus fala em Isaías 56, quando ele diz que jejum
Não é ficar sem comer, mas falar mal do outro, falar mal do irmão. Jejum é desatar as amarraduras da escravidão, é cuidar do necessitado, é manifestar luz. O fariseu, ele faz o que tem que ser feito, mas não há nele luz, porque apenas é exterior. Olha o que Jesus vai falar aqui, deixa eu ler esse junto e aí eu comento sobre, versículo 25, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. O que é um cristão nominal? Ele faz coisas, ele está no culto, só que ele é podre por dentro. Jesus fala assim: vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Sabe o que isso significa? Meu Deus, que aquela Madonna, que prostituição, que vergonha, mas não consegue tratar bem a mulher. Mas quando vê uma moça na rua, não consegue desviar o olhar. Engole um mosquito, com um mosquito, engole um camelo, acusando o mundo, mas vive podridão igual. Tem que fazer uma academia gospel, para o cara não pecar, e vai pecar igual, irmão, com toda certeza. Mas não estou falando dos outros, estou falando de nós aqui. Estou apenas dando um exemplo. Irmão, como tem sido tua vida de fé? Deixa eu dar um exemplo claro aqui para você. Você, quando sai daqui, é igual você é aqui? Porque aqui você está lindo, irmão. Você está a coisa mais linda do mundo. Eu olho para vocês e falo: que bênção, que chuchuzinho, adorandinho, mãozinha levantada. Mas quando você sai daqui, como que você é? Como que você é com a tua esposa? Como que você é com o teu marido? Como que você é com os teus filhos? Como que você é quando você está sozinho? Coa um mosquito e engole um camelo? Maldito seja! LGBT, sei lá o que, maldito seja! E nós, que não conseguimos ser fiéis a Deus dentro de nós, porque por fora tem dízimo, por fora é tudo maravilhoso, é música, é parede, é LED, é tudo legal, mas e por dentro? Por isso, irmão, que de segunda a domingo, ninguém é iluminado por nós, não há sal, não há gosto, porque somos o que Jesus chama aqui. Irmão, eu digo para você que tenho orado muito sobre esses textos nesses dias, sobre a minha vida. Jesus diz assim: sepulcro caiado, tem cal por fora. Irmão, não importa como eu vejo você, não importa, não muda nada. Não importa como os irmãos da igreja veem você, não muda nada. Importa como o Senhor vê você. Importa quem você é aqui dentro, irmão. Não importa, cara. Sepulcro caiado, aqui tá lindo, bonito. E aí, irmão, o dia que eu sentar com você e fazer a pergunta: e aí, como é que você tá? Para de ser hipócrita, cara. Não tá bem? Tô bem, graças a Deus. Sepulcro caiado, por dentro tá tudo podre. Jesus, ele diz assim, ou melhor, a Bíblia diz assim, apóstolo Paulo, falando que, ou melhor, é João que fala em suas cartas, que aquele que está em Cristo, ele vive na luz. E o que é viver na luz? É não andar escondido, é não esconder coisas, mas é estar exposto, aberto, iluminado. Uma vida diante de todos como realmente é, não um sepulcro caiado, bonito por fora, podre por dentro. E sabe por que nós não somos luz? Porque nós não vivemos na luz, nós vivemos escondidos. Tem coisas em você que só você sabe. Enquanto você andar assim, você nunca vai ser luz. Tem coisas em você que você não quer que ninguém saiba. Porque senão, o que vai ser da estética do sepulcro, tanto faz, irmão, não importa. Jesus olha para você e fala: hipócrita, fariseu, religioso, nominal. Ninguém é iluminado por você e você acha que manter a reputação é coisa linda. Irmão, tem muita gente com ótima reputação que vai ir para o inferno. Jesus conta uma parábola, e eu amo muito essa parábola. Essa parábola Jesus conta assim, sobre a religião também. Ele diz que em um momento, no tabernáculo, chegou duas pessoas, um publicano, o que significa? Um pecador, e um fariseu. E eles dois vão até a frente na oração, e o fariseu, o religioso, ele levanta suas mãos e fala: Senhor, obrigado por eu não ser como os outros homens, que roubam, que matam, pecadores, obrigado. E o pecador do lado, ele diz a seguinte frase: Deus, eu sou pecador,
me perdoa. Esse é quem eu sou. Esse é quem eu sou. E Jesus fala, quem encontrou graça diante de Deus? E Jesus deixa claro que o pecador encontrou graça e o religioso não. Não importa, irmão, como me veem. Importa como Deus me vê. Importa a luz que há em mim. O quanto de luz que há em mim. É isso que importa. Deixa eu fazer uma pergunta. E nós vamos encerrar. Quem você tem sido? Um cristão? Um discípulo? Ou um crente nominal? Que sabe regras? Conhece preceitos, premissas? Conhece o que tem que fazer e faz bastante coisa. Mas por dentro tem um outro eu aí que só você conhece. Aqueles mistérios do nosso coração. Davi, eu tenho que falar da minha vida para todo mundo? Para todo mundo não. Mas você tem que ter pessoas que conhecem quem realmente você é. Isso é viver na luz. E a partir do momento que eu vivo na luz, eu sou luz. Porque quando eu exponho a minha vida, tem alguém que junto comigo pega uma vassoura e uma pá e entra dentro para fazer essa limpeza. Ou eu fico um belo sepulcro, bonito, cheiroso, pastorzão, coisa linda, crente bonito, levanta as mãos como ninguém, conhece todos os louvores, mas vai entrar no inferno com a mesma facilidade que vem no culto e dizima. Porque da mesma maneira que nós somos familiar aos métodos, muitos de nós também são familiar às práticas do inferno. E quando chegar no inferno não vai se assustar, não vai ser uma novidade, porque já vive dentro da realidade que é o inferno. Porque com a mesma facilidade que dizima, peca como se ninguém visse. E talvez eu não vejo e eu também nem quero ver. Porque você também não vê os meus, mas tem alguém que vê. E olha pra você. E tá doido pra dizer pra você, você é luz, cara. Não seja um religioso, você é luz. Você é um discípulo. Volta com a sua Bíblia comigo e nós vamos orar em Apocalipse, capítulo 3 de novo. Versículo 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Quero dizer para você, para nós terminarmos, corra a Jesus. O religioso, ele não precisa correr para Jesus, porque ele diz, eu estou bem, rico sou. Mas aquele que conhece a sua mazela e quem realmente é, ele é a primeira bem-aventurança. Qual é? Bem-aventurado os pobres de espírito, porque eles correm a Cristo para comprar ouro refinado no fogo, para trocar de roupa, porque entende que está pelado no seu pecado e na sua nudez moral. Correm a Cristo. E Jesus, ele diz aqui para a igreja de Laodiceia, portanto, seja zeloso. O que é zeloso? As virgens, as 5 sábias, elas eram zelosas. Elas tentaram perceber o quanto de óleo realmente elas tinham. Como a sua vida estava. Não passaram dia a dia vivendo a vida da fé como se tudo estivesse bem. Não, elas pararam, analisaram, tiraram a vareta do carro, renovaram o óleo necessário. Compraram do Senhor ouro refinado no fogo, trocaram de roupa. Porque Jesus aqui não está espantando ninguém, mas ele diz essas maravilhosas palavras à igreja de Laodiceia: eu repreendo e disciplino aquele que amo. Jesus está levantando uma igreja que é a luz do mundo e sal da terra. Hoje, a igreja é um sal sem sabor que está sendo pisada pelos homens, porque não há talvez instituição no Brasil que cometa tantos crimes como a igreja evangélica brasileira. E eu não digo isso para você, eu digo isso para mim, porque eu sou pastor da igreja evangélica brasileira. E hoje eu tenho orado muito para que Deus alinhe o nosso coração. Alinhe quem somos nele. Porque quando ele olha para mim e para você, ele deseja dizer, você é luz do mundo e sal da terra. Você influencia, você conserva, você traz esperança. Feche seus olhos. Pai,
Obrigado pelo conselho da tua palavra. Pai, obrigado porque o Evangelho nos alinha e não nos deixa caminhar ao fracasso sem perceber. Por isso eu oro, Pai, que nessa noite o Senhor faça de nós, ou nos conduza ao arrependimento, a um cristianismo verdadeiro, real, a uma santidade verdadeira e pura, a renúncias, a entregas, para que possamos ser aquilo que um discípulo teu é, Jesus. Sal da terra e luz do mundo. Não crentes nominais, não um sal que não dá sabor e uma luz escondida embaixo de um cesto, mas que possamos ser juntos uma cidade edificada sobre um morro, a qual todo mundo vê. E quando vê a vida que leva, glorifica o Pai que está nos céus. Senhor, eu oro, nos converta, Jesus, dia após dia, a verdade do Evangelho. Senhor, me perdoa por muitas vezes me apresentar à tua igreja como um sepulcro caiado, onde por fora tem beleza, tem palavra, tem virtudes, mas por dentro não há vida e fervor. E que o Senhor livre a mim, aos meus irmãos pastores dessa casa, aos irmãos líderes e a cada irmão aqui, que não venhamos ser hipócritas naquilo que cremos, mas cristãos verdadeiros, que se arrependem dia a dia da sua vida medíocre, que não ilumina ninguém, que não salga ninguém, porque está podre e sujo por dentro. Porque por fora é lindo, mas por dentro não é real. Quando sai daqui, não tem luz, não tem sal. Na nossa casa, ninguém é iluminado, ninguém é salgado, ninguém é preservado. No nosso trabalho, somos como tantos outros, com um pouquinho mais de religião, com um pouquinho mais de teologia. Mas eu oro que o Senhor nos leve a ser igreja verdadeira, não com pouca palavra, com pouco ensino. Não é sobre isso, nós sabemos, Jesus. Mas com um coração queimando, um coração verdadeiro, que não venhamos buscar experiências sensitivas apenas, ainda que isso seja tão maravilhoso diante de Ti, mas que venhamos limpar o nosso interior, porque bem-aventurado são os puros de coração, porque eles verão o Senhor. Nos faça puro, Jesus, nos faça limpo, nos faça lavar o interior do copo e também o exterior, nos faça dizimar do endro do cominho, de toda a hortaliça, mas também viver justiça, fé, misericórdia, amor pelo Senhor. Nos livre do cristianismo nominal e do secularismo. Nos leve, Jesus, a arrependimento nessa noite. E não só hoje, mas nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe, irmão. E que, diferente de muitas vezes daquilo que fazemos, não guarde essa palavra no bolso e vá para casa. Mas pense sobre quem você tem sido em Deus. E que evangelho você tem vivido. Porque o motor bate, irmão. O Jesus vomita da boca. E o noivo fecha a porta e não deixa entrar.